Minha esperança está no Senhor. Graça e paz, amados irmãos. Que bom poder retornar nesse momento à tua casa e poder trazer uma palavra de fé e de esperança e de salvação ao teu coração e da tua família. Sobretudo nesse dia, esse dia que é o dia do Senhor, quando nós estamos privados de nos reunir em virtude desta pandemia, dessa quarentena. Esse tem sido o meio que Deus tem nos proporcionado para chegar até você e edificar então a sua vida. Neste domingo, segundo domingo do mês de maio, nós temos a oportunidade de trazer uma palavra acerca do Dia das Mães, do Dia das Mães. E é sobre essa matéria que nós queremos tratar com você nesta hora. Nesse domingo, um domingo especial, onde nós nos reunimos para louvar e bendizer ao Senhor por essa data tão significativa que é o Dia das Mães. Este ano, as comemorações elas acontecerão de forma um pouco diferente daquelas que costumeiramente nós estávamos acostumados, verdade? Então, não teremos atividades nas igrejas, mas mesmo assim, os filhos hão de comemorar esta data oferecendo às suas mamães flores, cartões, presentes diversos, às vezes até mesmo podendo se reunir para um almoço em família. Mas o mais importante em tudo isso é saber que a nossa mamãe, ela é uma pessoa muito especial e merece de cada um de nós, não apenas um dia, mas todos os dias da nossa vida. Elas merecem, de fato, a nossa homenagem, elas merecem então o nosso respeito. O que poucos conhecem, talvez seja a história, como que chegou a se estabelecer um dia que nós consideramos como sendo o Dia das Mães. Seria interessante, talvez nesse momento, falarmos um pouco sobre a história, sobre a origem do Dia das Mães. É sabido que em 1907, uma senhora cujo nome é Ana Jarvis, na Filadélfia, ela começou uma campanha para homenagear as mães. Isto aconteceu 2 anos depois da morte da sua própria mãe. Mas em 1910, lá no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, se tornou o primeiro estado a reconhecer o Dia das Mães. Mais tarde, um ano mais tarde, quase todos os estados haviam então reservado esse dia oficialmente como o Dia das Mães. E foi em 1914 que o presidente, naquela ocasião, Thomas Ordron Wilson, ele proclamou oficialmente o feriado nacional pelo Dia das Mães no segundo domingo do mês de maio. Isto lá nos Estados Unidos. E no Brasil? Quando é que aconteceu? Quando é que passamos a comemorar o Dia das Mães, então, aqui no Brasil? Isso se deu por volta do ano de 1932. Na ocasião, o presidente era o Getúlio Vargas, que
que apenas oficializou aquilo que costumeiramente já vinha então acontecendo. Então os brasileiros, no segundo domingo de maio, eles se reuniam com o intuito de homenagear então as suas mães. E foi Getúlio Vargas, no ano de 1932, que oficializou então esta data. Mas diante de tudo isso, a gente acaba entrando um pouco na questão mercantilista, comercial desta data, que este ano certamente ficou um pouco comprometida, em virtude de algumas cidades terem declarado, né, o lockdown, né, essa parada total no comércio por conta da pandemia, de modo que aqueles que pretendiam homenagear as suas mães, comprando um souvenir, comprando uma lembrancinha, levando então a um restaurante, ficaram privados então disso. Naqueles dias não foi então diferente. Ana Jarvis, que tinha criado este dia com o intuito de homenagear a sua mãe, que havia então falecido 2 anos então passados, agora ela fica frustrada, porque lá nos Estados Unidos, então esta data se tornou uma data extremamente mercantilista, comercial. As pessoas começaram a explorar de forma indevida esta data. Aconteciam então encontros para tratar do tema de mulheres, de mãe, e Jarvis então presenciou ali no ano de 1923 um evento, uma celebração voltada para as mães. Eles estavam vendendo o famoso cravo que a Jave, naquele dia das mães, ela distribuía às mães lá na América. Só que naquele ano, 1923, esse cravo ele já não era doado. Eles passaram a vender então esse cravo. A Ana Jarvis ficou indignada, ficou furiosa, fez muito barulho, perturbou a reunião a ponto de ser levada, presa, por conta da sua manifestação, por conta da perturbação à ordem naquela ocasião. Ela ficou muito entristecida, porque jamais pensou que a sua ideia de homenagear então as mamães pudesse tomar um cunho completamente comercial. E aqui, amados irmãos, nos nossos dias, apesar então da quarentena, hoje é o Dia da Mãe, onde muitas mães estão felizes por receberem flores, cartões, presentes, os mais diversos possíveis. Mas as mães certamente merecem muito mais do que isto. As mães merecem muito mais do que tudo aquilo que podemos imaginar, possamos oferecer para elas, a fim de proporcionar esse sentimento de bem-estar. E a Bíblia, o que diz? O que a palavra de Deus fala acerca do que as mães então merecem? Eu gostaria então de tratar com você neste dia, neste momento. Gostaria de chamar a sua atenção pelo menos para 6 coisas que de forma muito clara, muito distinta, a palavra do Senhor então retrata sobre o que as mães então merecem. Nós podemos dizer que, em primeiro lugar, as mães merecem, eu diria que as mães merecem obediência, né? As mães merecem então obediência.
o apóstolo Paulo, ao escrever a sua epístola aos Efésios, no capítulo de número 6, o verso de número 1, bem como em Colossenses capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo nos diz exatamente isto. Diz Paulo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Paulo então diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo vai dizer: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Muito mais do que um souvenir, muito mais do que um presente ou um cartão. O que a mamãe espera dos seus filhos é esse sentimento que devemos então devotar de obediência aos seus princípios, obediência às suas orientações. Como disse muito bem, não é, Salomão. Salomão, no livro de Provérbios, capítulo de número 8, Salomão então aconselha aqui, não é, o seu filho. E ele diz da seguinte forma, ele se expressa no verso de número 8, né, de Provérbios. Salomão então vai dizer: não deixes a instrução da tua mãe. Quando nós vamos adquirindo maturidade, nós vamos crescendo, nós vamos descartando as orientações, os conselhos, já não buscamos a obedecer, a agasalhar aquilo que a nossa mãe então nos orienta. Por isso, Salomão então adverte aos seus leitores. Ele diz: não deixes a instrução da tua mãe. É interessante perceber que no Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas vai nos falar, ele relata acerca da obediência que Jesus, mesmo sendo Deus, ele devotava a sua mãe. Mesmo, né, sendo Deus, Jesus obedecia de forma irrestrita a sua mãe, mesmo naquele processo de desenvolvimento, naquele processo então de crescimento. O que se percebe na narrativa de Lucas, no capítulo de número 2, é que Lucas ele relata que Jesus, aos 12 anos, quando de costume os seus pais subiam a Jerusalém para celebrarem, por ocasião da festa da Páscoa, ali se encontrava então Jesus, já com 12 anos. Então veja que naquela fase, já entrando para a adolescência, quando muitas vezes nós começamos a nos rebelar contra as autoridades constituídas, sobretudo dos nossos pais, da nossa mãe, Lucas relata a obediência então de Jesus. Eu quero ler então para você o capítulo 2, verso 51, que nos diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. E eu quero fazer uma pausa aqui, né? E esse termo aqui que aparece na nossa versão atualizada como submisso, ou hipotazo, né, quer dizer colocar-se em sujeição, obedecer. Então, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, a despeito da sua idade. Quando procurou então o seu filho, ele não se rebela. No entanto, ele procura aqui colocar-se debaixo da autoridade da sua mãe, submete
aos ensinos, então, de Maria. Naturalmente, isso se refere principalmente ao período, né, da infância, então, de Jesus. E a pergunta, né, para aplicar esse ponto é: nós temos dado às nossas mães a obediência, ou demonstrado às nossas mães a obediência que elas merecem? O que elas precisam? O que deveríamos dar às nossas mães nesse dia? Deveríamos então devotar, no primeiro momento, a obediência. Mas em segundo lugar, ainda pensando no que o apóstolo Paulo colocou lá em Efésios, no capítulo de número 6, agora o verso de número 2 e o verso número 3, Paulo vai dizer que as nossas mães, elas merecem o nosso respeito. Veja comigo, venha comigo. Efésios capítulo 6, versos de número 2 e o verso de número 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. É o que nos diz, então, a narrativa. Gostaria de chamar a sua atenção para a expressão honra, que no original podia ser, né, que foi traduzido como honra, né? No original é timão, que é fixar um valor. Estimar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Fixar um valor, ou seja, respeitar é devotar o valor, né, a monta que merecem então as nossas mamães. É estimar, né, aquela preciosidade que nós então possuímos, de ter alguém para chamar então de mãe. É verdade que este texto, este verso de número 2, o verso número 3, remonta a uma passagem veterotestamentária dos mandamentos. Se você está lembrado, né, do que disse Moisés no capítulo número 20, no verso número 12, que vai exatamente, é como que Paulo tivesse dado aqui um Ctrl+C, Ctrl+V em Efésio, ratificando, subscrevendo, né, aquilo que o Antigo Testamento então trata sobre o cuidado, sobre o respeito que devemos ter com a nossa mãe, né? Então lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, nós vamos encontrar exatamente esse texto: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias que o Senhor teu Deus te der então na terra. Salomão, amados irmãos, alertou para as consequências nefastas, as consequências graves para aqueles que desobedecem, que desrespeitam de fato os seus pais, desrespeitam então as suas mães. Isso pode ser visto lá no livro de Provérbios, no capítulo de número 20, capítulo de número 20, verso de número 20, onde eu posso ler, né, da seguinte forma. Salomão então se expressou, ele alertou acerca das consequências graves sobre aqueles que amaldiçoam então seus pais, amaldiçoam então suas mães. Veja comigo, Provérbios 20, verso 20. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a lâmpada nas mais densas trevas. Então, a expressão amaldiçoa aqui é calau, que é desprezar, né? É relegar, tá? É desrespeitar então a nossa mãe. Aqueles
que faltam com honra, aqueles que desrespeitam a sua mãe, né, os seus pais. Salomão então coloca que aqueles que assim agem, né, é como que estivesse apagando a sua lâmpada, o seu candeeiro, apagando então a sua luminária em meio às densas trevas. Existe um provérbio chinês, né? Da China não vem apenas o coronavírus. Da China, né, nós podemos então destacar um provérbio chinês de grande relevância, que diz então assim, o provérbio então chinês: o respeito pelos pais é o dever mais elevado da vida civil. O respeito pelos pais é o dever mais elevado da vida civil. É nosso dever, amados irmãos. É nosso dever respeitar então os nossos pais, especialmente as nossas mães. Nós temos demonstrado às nossas mães o respeito que merece, ou muitas vezes elevamos o nosso tom de voz, fazemos caras e bocas, quando às vezes nos corrige, quando às vezes tenta de alguma forma nos instruir. Nós temos devotado o respeito devido às nossas mães? Pense nisso. Terceiro lugar, o que as mães merecem? O que nós poderíamos dar às nossas mães no dia então de hoje? Nós poderíamos então oferecer à nossa mamãe, nós poderíamos oferecer então a ela um carinho, um afago. Como está sendo difícil esse dia das mães de forma especial, por conta da quarentena, por conta do isolamento social. Mas mesmo que sejamos privados, né, do afago, tá, de uma demonstração mais corpo a corpo, isso não nos priva de demonstrar à nossa mamãe o carinho que nós devemos então a ela. E eu fico a pensar nesse instante, quando Elias passava certo dia por determinada região, que encontra Eliseu e que o chama, que o comissiona para o ministério sagrado. E lá em 1 Reis, no capítulo de número 19, amados irmãos, o verso de número 20, nós vamos encontrar algo interessante. E Eliseu aqui nos ensina como nós devemos agir com a nossa mamãe. E o texto lá de 1 Reis, capítulo 19, verso de número 20, diz assim: partiu, pois, verso 20, né? Verso 19 e 20. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Observe que diante do chamado do profeta, um chamado tal qual o chamado de Deus, que é um chamado irresistível, Elias, ao chamar então Eliseu, ele então pensa nos seus pais e entende que de alguma forma
precisava se despedir então dos seus pais, sobretudo da sua mãe. Ele então pede a autorização: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Isso nos faz pensar no carinho, na devoção, no respeito que Eliseu tinha para com os seus pais, para com sua mãe. Como que dissesse assim: eu não posso sair sem antes comunicar. Nos dias de hoje, quantos de nós estamos constantemente presenciar? Já não se utiliza desses subterfúgios. Os filhos saem de casa, não avisam a mãe, para onde estão indo, com quem estão indo, que horas vão chegar. Se acham completamente livres e independentes, como que eu não tenho satisfação a dar então a ninguém? O que se vê aqui com Eliseu é algo diferente. Embora já tivesse uma idade adulta, no entanto, ele pede a Elias para voltar, para se despedir, para beijar, para dar um carinho então aos seus pais. E por que não fazer isso com as nossas mães, já que elas nos deram tanto carinho enquanto crianças e ainda nos concede tanto afago? Tal afeto pode ser demonstrado por meio não apenas de souvenirs, não apenas dos presentes que nós oferecemos às nossas mães nesses dias. Nesses dias nós podemos dizer, mesmo com distanciamento, por meio de uma ligação, por meio de uma mensagem de texto, que nós a amamos, ou até mesmo usando os EPIs, uma máscara, umas luvas, calçando as luvas e afagar, abraçar as nossas mamães nesse dia, transmitindo assim o nosso carinho, o nosso afeto. Irmãos, nós temos dado às nossas mães o carinho que elas merecem? Sejamos sinceros, nós temos de fato dado carinho à nossa mamãe, nós temos demonstrado o quanto nós a amamos, ou estamos aguardando para fazer isso quando já não terá nenhum sentido? Quantas vezes, em alguma celebração fúnebre, percebemos filhos chorando de forma copiosa, porque estão diante de um corpo inerte, agora refletindo que poderiam ter feito diferente, mas agora muito tarde. Mas já que nós ainda a temos, já que você ainda possui a sua mamãe, demonstre a ela neste dia o seu carinho, o seu afeto. Em quarto lugar, o que as mães merecem? O que nós podemos dar às nossas mamães? As mães merecem dos seus filhos uma demonstração de sabedoria. Isso pode ser visto em Provérbios capítulo 10, verso de número 1, que diz: o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, verso 1, Salomão então diz: o filho sábio, ou chacã, aquele que tem habilidade em trabalhos técnicos, aquele que é bom administrador, isto traz alegria ao seu pai. Mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. É o que diz então o Provérbio de Salomão, capítulo de número 10, verso de número 1. Mas se nós associarmos este capítulo 10, verso 1, com Provérbios 17, o verso de número 25,
Nós podemos então dizer: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Agora veja, ouça o que diz a versão NVI. A nova versão internacional diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Então, às vezes, nos nossos dias, sobretudo no mundo político, em meio a esse pandemônio, a esse frenesi, nós temos visto pessoas que às vezes demonstram pouca habilidade, pouca sabedoria, sobretudo quando estão vivendo sob pressão, que não conseguem demonstrar sabedoria nenhuma ao falar. Acham que devem falar o que dá na mente, o que dá então na teia. Isso, na verdade, não é sabedoria, mas é falta dela. Jesus crescia em sabedoria, como ele cresceu desde a infância até a sua fase adulta. Em Lucas, capítulo de número 2, verso 52, texto que nós já lemos então anteriormente, né? O evangelista vai dizer exatamente isto, que Jesus crescia, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Sabedoria aqui, a expressão na língua original é Sofia, inteligência, né, completa. É muito mais do que uma sabedoria livresca, uma sabedoria acadêmica, algo adquirido. Sabedoria completa, onde você une o saber acadêmico, a vivência diária, a orientação que recebemos dos pais, da mãe, e aplicamos no nosso dia. As mães se preocupam o suficiente com seus filhos. Não devemos dar-lhe então sofrimento, amados irmãos, de forma desnecessária. Muita sabedoria pode vir das mães, através dos conselhos que ela nos dá durante toda a nossa existência. Mas nós, nesse dia, temos demonstrado a nossas mães a sabedoria que nos legou durante toda a nossa vida. Naturalmente que ao fazer isto, traremos muito contentamento, muita alegria à nossa mamãe. Mas em quinto e penúltimo lugar, nós podemos dizer que o que nós devemos oferecer, o que as nossas mamães merecem. A nossa mamãe então merece esse sentimento de justiça. Veja, note bem o que o sábio Salomão, em Provérbios 23, verso 24 a 25, nos ensina. Ele diz que o justo traz alegria, e alegria aos seus pais. Provérbios 23, 24 e 25 diz: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. É o que diz então Provérbios 24 e o verso 25. E quem gerar a um sábio, nele se alegra. Quero chamar a sua atenção para o adjetivo que aparece aqui no texto, justo. Esse adjetivo, tzadik, tem o significado de uma pessoa correta, uma pessoa lícita, uma pessoa honesta. A maneira que temos para demonstrar o carinho, o afeto à nossa mamãe
é dar a ela uma prova inconteste da nossa honradez, da nossa justiça. O que nós temos visto nos nossos dias, a liberação dessas verbas que têm ido para o combate, então, da pandemia, sendo mal aplicadas por determinadas pessoas, verbas sendo desviadas, demonstrando o caráter destes filhos. Naturalmente que estas mães devem chorar copiosamente, porque não foi isto que estas mães então ensinaram aos seus filhos. E Salomão então diz: se você tem como comprar, compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento, grandemente se regozijará o Pai do justo, ou seja, aquele que vive de forma correta, de forma irrepreensível. Mais importante, amados irmãos, do que qualquer outra realização, é o de um caráter justo. Nada produz mais orgulho à sua mãe do que ter um filho ou uma filha justa. Isso me faz lembrar do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo número 3, verso 21 e 22. Hoje, a verdadeira justiça vem através de seguirmos fielmente então a Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção. Se nós, de fato, queremos nos tornar justos, devemos obedecer a orientação, então, da nossa mamãe, quando nos instruiu, desde a fase tenra, desde a nossa infância, as sagradas letras, apontando para Jesus, aquele que nos torna justos, aquele que nos torna reto, aquele que aplaca o nosso pecado, que nos apresenta diante de Deus de forma reta, como que alguém que não tem do que de fato se envergonhar. Amados irmãos, nós temos dado às nossas mães a demonstração de equidade, temos demonstrado às nossas mães a justiça que elas realmente merecem. E por último, estamos chegando ao final, o nosso tempo realmente urge, e eu não poderia deixar então de falar sobre o cuidado que as nossas mamães de fato elas merecem. Os pais, especialmente as mães viúvas, merecem o nosso respeito, merecem então todo o nosso cuidado. Apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta ao jovem Timóteo, no capítulo número 5, no verso de número 4, verso 8 e o verso de número 16, Paulo assim se expressou: mas se alguma viúva tem filho ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus pais, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. O verso de número 16 ainda nos diz: se algum crente tem viúvas em sua família, socorra e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. É o cuidado
que muitas vezes é negligenciado pelos filhos. Nesse dia, Dia das Mães, quantas mães estão lá no esquecimento? Quantas mães estão chorosas por não gozar desse privilégio de receber então dos seus filhos aquilo que é elementar, sobretudo quando elas já estão com a idade avançada. Paulo chama a atenção do jovem Timóteo no que diz respeito às viúvas. Era um cuidado que a igreja deveria então devotar. No entanto, ele diz, olha, se você tem a sua mãe que é viúva, né, desafogue, desacelere, né, tire essa carga de sobre a igreja e devote o cuidado que a sua mamãe então merece. Tiago, irmão de Jesus, faz uma censura àquelas pessoas que dizem ser extremamente religiosas, que no entanto negligenciam o cuidado para com os seus pais. Tiago capítulo 1, verso de número 27, ele diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amados irmãos, devemos oferecer às nossas mães segurança social? Sim, naturalmente. Devemos dar a eles, né, essa estabilidade. Eles merecem o melhor atendimento que podemos dar a fim de suprir as suas necessidades. Devemos oferecer aos nossos pais, devemos oferecer às nossas mães, né, assim, um cuidado médico. Devemos dar então a eles, né, uma boa moradia, porque deram tudo, investiram tudo que tinha nas nossas vidas. E agora, quando precisam da assistência, do cuidado então dos filhos, muitas vezes esses filhos esquecem os seus pais e eles ficam às vezes confinados, né? Não apenas em casa, mas às vezes são levados para um lar geriátrico, para um lar de idosos. Não que esses lugares eles não tenham o cuidado, né? Não sejam bem tratados, né? Não é isso que eu quero dizer. No entanto, nada melhor do que o seio familiar, o cuidado, a presença dos filhos, dos netos, dos bisnetos em torno então daquela que investiu tudo e o que tinha, os seus sonhos para forjar em nós o caráter que nós então possuímos. Nós temos dado às nossas mães o cuidado que ela de fato merece. Nós podemos então nesse dia, concluindo a minha fala, escolher dar às nossas mães flores, cartões, presentes os mais diversos possíveis, mas podemos então escolher dar às nossas mães a obediência, o respeito, o carinho, a sabedoria, a justiça e o cuidado que elas de fato merecem. Pense nisto e que Deus muito te abençoe.